Olá pessoal, a minha entrevista de hoje é com Antônio Lima, que foi aprovado no concurso da CGU para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle. Antônio, quero agradecer a sua disponibilidade e vir aqui nos nossos estúdios para conceder essa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua preparação. Parabéns pela sua conquista e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Obrigado, Thaís. Prazer é meu de estar aqui. Meu nome é Antônio. Eu tenho 28 anos, sou natural de Fortaleza. Fui aprovado no concurso da CGU para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle e atualmente estou morando aqui em Brasília. Qual que é a sua formação? Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Direito Administrativo atualmente. E quando que você começou a sua trajetória voltado para concurso público? Direito, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas com mais possibilidades, né? Então, você sempre pensou em áreas de controle, começou estudando para áreas de carreira jurídica. Então, quando que você começou e o que era o seu foco inicialmente? Eu comecei a estudar para concurso no segundo semestre da faculdade, quando no quarto semestre eu tive a minha primeira aprovação para o cargo de técnico administrativo da Universidade Federal do Ceará. Então, eu trabalhava no mesmo local onde eu estudava. Na sequência, eu fui chamado para outro concurso que eu tinha feito até antes, mas 6 meses depois, 6, 7 meses depois, fui para o Ministério da Fazenda, também lá no Ceará. Isso ainda na faculdade, e depois fui também chamado para o concurso da ANS, isso uns 2 anos e meio depois, ainda na faculdade também. Eu terminei os estudos na faculdade, ainda estava na ANS, onde eu passei por volta de 5 anos, até fazer o concurso da CGU e ser aprovado. Fui chamado no ano passado, nomeado em julho. Então, de nível superior, esse foi o primeiro concurso? Esse é meu primeiro concurso de nível superior. Então, você teve que conciliar os estudos para concurso durante um tempo, inicialmente, com faculdade, com cargo público, e agora, depois finalizada a faculdade, já sendo servidor. Exatamente. Desde o começo foi assim, tendo que conciliar com faculdade, e às vezes faculdade e cargo público ao mesmo tempo. Realmente é um pouco difícil, a gente olha para trás e pensa como é que eu consegui, mas deu tudo certo, assim, é com o esforço que a gente consegue. Pensando em datas aí, quando que foi que iniciou, em que ano que foi que iniciou os estudos para concurso público? Você comentou que já estava na faculdade ainda, né? E direcionado para a CGU foi quando? Direcionado para a CGU, para falar a verdade, foi quando abriu o edital, por incrível que pareça. Mas assim, não existe isso de passar em um concurso com edital aberto. Na verdade, eu já tinha uma bagagem grande antes. Então, uns 2 anos antes de fazer o concurso da CGU, eu já tinha começado a estudar para a área fiscal. Foi, assim, acho que um surto que eu tive, porque não tem nada a ver com a minha formação. Mas, assim, era uma oportunidade interessante, porque estava saindo muito concurso de área fiscal. Não existe uma formação específica para fazer esse tipo de concurso, então eu resolvi me aventurar. Percebi que eu não lidava bem com as matérias da área fiscal, principalmente contabilidade, estatística, foram matérias que não entraram na minha cabeça, o que é normal, sempre a gente tem aquela matéria que é mais difícil. Muito do que eu aprendi foi essencial para quando saiu o edital da CGU, porque, querendo ou não, controle tem muito a ver com a área fiscal, só que eu pego um pouco mais ali do direito e tal. Então, aproveitei muita coisa. Então, assim, estudar focado para a CGU mesmo foi quando saiu o edital, mas a bagagem que eu tinha antes foi, assim, indispensável. Até porque o concurso da CGU foi um concurso meio inesperado, né? Então, eu acho que quem não estava, já tinha uma bagagem, quem não estava estudando previamente, dificilmente conseguiria uma aprovação, né? Então, você teve essa oportunidade de já chegar com uma bagagem quando saiu o edital. Em que momento que você conheceu a Estratégia Concursos? A estratégia concursos eu conheci, acho que desde sempre, né? Desde que eu comecei a estudar para concurso, já se falava muito no estratégia, né? Eu não estive, os meus materiais não foram do estratégia desde sempre, porque não tinha ainda condições financeiras de adquirir materiais assim de mais alta qualidade e tudo mais. Mas logo que eu tive uma condição financeira melhor, eu aproveitei as oportunidades para adquirir material de estratégia, que assim, foi fundamental na minha preparação. Mas já tinha adquirido alguma coisa antes de fazer a assinatura vitalícia de 2019 ou foi nesse momento que você decidiu se tornar aluno da Estratégia? Eu acredito que eu já tinha adquirido uma assinatura de 1 ano, alguma coisa nesse sentido, já tinha comprado alguma coisa de estratégia sim, algum curso, mas quando apareceu a oportunidade da vitalícia foi assim,
aquele momento, né? Eu lembro que o primeiro lote durou apenas 3 horas. Eu acordei, acho que às 6 horas da manhã, nesse dia tinha que trabalhar e tudo mais, mas acordei, a primeira coisa que fiz foi pegar o celular e vi um SMS do Estratégia, né? Falando da assinatura vitalícia. E assim, não tive muito tempo de pensar. O lote acabava às 8 da manhã. Então, assim, antes de sair de casa, já fiz ali a compra, investi o que precisava investir, que era assim, na realidade, um investimento mesmo, né? Assim, é um valor muito pequeno em comparação, por exemplo, com o salário que eu tenho hoje. Então, vale a pena. Sem contar que você fez a aquisição em 2019, o concurso da CGU, que eu imagino que seja o seu concurso fim, só vem em 2022, porque muitas vezes não depende de você estar preparado, depende do edital também, né? Então, às vezes você está preparando, tem como objetivo um concurso fim, e até chegar nele pode demorar um pouco, a depender mesmo do órgão, de ter edital, né? Então, a Vitalícia, eu imagino que tenha sido bom nesse sentido. Você migrou de área também, então tinha ali material disponível, saiu o edital, tinha o material disponível também, então você pode fazer proveito nesse sentido. Isso foi essencial. Eu acho que o principal benefício da assinatura vitalícia para mim foi a tranquilidade que eu tive de não ter o reloginho contando para aquela assinatura acabar e de repente, eu fiz uma escolha ruim, não era essa área que eu queria, eu tenho que trocar e tal. Não, a assinatura vitalícia eu já ficava com mais segurança de que se de repente aqui não deu certo, eu vou para esse lado e tudo mais. Foi tranquilizante nesse aspecto. E a Vitalícia te dá direito a ter acesso não só aos PDFs, mas às videoaulas, trilha estratégica, passo estratégico. Qual foi o material que você utilizou como base entre os PDFs e videoaulas? E você chegou a utilizar materiais complementares também? O principal material que eu utilizei foram os PDFs. Os PDFs do Estratégia são, assim, fantásticos em termos de qualidade, organização, concisão principalmente também. Então, assim, ali já tinha tudo que eu queria, tudo que eu precisava. Então, não precisei ficar indo procurar jurisprudência nos sites dos tribunais, não precisei de tanta coisa. Então, o PDF foi o principal material que eu tive. Em segundo lugar, as videoaulas. Só que as videoaulas, mais de uma forma acessória, complementar, naquelas matérias em que eu tinha assim, uma dificuldade maior de compreender, quando eu não estava acertando muito bem as questões. Então, a videoaula, ela é mais nesse sentido. É muito bom, mas a videoaula também demanda muito tempo. Então, ela funciona muito bem como um complemento do PDF para mim, nesse caso. E você chegou a fazer algum material personalizado, seja grifos nos PDFs, seja resumos, anotações, coisas que pudessem te ajudar na memorização e posteriormente ser utilizado para revisão também? Com certeza. Eu acho que só ler o PDF, passar os olhos, não é uma ferramenta muito eficaz. Então, o que eu fazia, a minha principal ferramenta, junto com os PDFs, era fazer os grifos, né? E aí, isso varia muito de pessoa para pessoa, como é que você vai fazer, se vai fazer um sublinhado, se vai destacar em vermelho, se vai destacar em amarelo, em azul. Isso é muito, muito pessoal de cada pessoa, né? O que eu recomendo realmente é só que você tenha um sistema simples, o mais simples possível. Eu usava basicamente 4 cores, cada uma delas tinha um significado diferente para mim. Mas assim, eu conheço pessoas que utilizam 10 cores e fazem 1001 anotações e tal. Tem que ver o custo-benefício disso, porque a gente tem que ver que o tempo ele tem que ser nosso amigo e não nosso inimigo. E pelo que eu entendi, no estudo para a CGU, já servidor, você teve que conciliar o estudo com o trabalho, não foi isso? Já na CGU? Isso, na preparação para a CGU. Na preparação para a CGU, sim. Enquanto eu estava trabalhando na Agência Nacional de Saúde Suplementar, também em Fortaleza, todos os meus concursos antes da CGU, eu passei nas vagas locais e foi difícil, mas assim, eu já tinha terminado a faculdade, então a gente abriu ali um espacinho para conseguir encaixar esse estudo, deu tudo certo. Eram quantas horas líquidas? O concurseiro adora isso, horas líquidas, né? Quantas você conseguia fazer diariamente? Então, eu posso dar uma estimativa porque com o tempo eu parei de contar. Parei de contar porque eu percebi que estava me deixando um pouco ansioso, assim, percebi que às vezes se eu não estava chegando naquela quantidade ficava um pouco frustrado, mas assim, isso é uma coisa muito, muito particular. Tem pessoas que se motivam exatamente querendo chegar naquele objetivo. Tenho que chegar nas 4 horas líquidas, 5 horas líquidas hoje. Mas assim, de horas líquidas mesmo, eu acredito que 3 horas e meia, 4 horas. Agora, é claro, isso com 2 anos de bagagem que eu já vinha nesse ritmo, né? Claro que 3 horas e meia de estudo por dia num pós-edital não dá para fazer uma boa prova.
E questões? Tem ideia de quantas questões você resolveu, principalmente voltado para o CGU? Inúmeras. Não tenho ideia de quantas questões eu resolvi. Foram muitas, assim. Eu não utilizei tanto o sistema de questões de estratégia porque justamente os PDFs eles já vêm tão completos com essa parte das questões que eu não senti essa necessidade de aprofundar ainda mais nessas questões, né? Mas, assim, em alguns casos até ia, né? Algumas matérias mais difíceis e tudo mais, mas foram inúmeras questões. E simulados? Muitas. Simulados eu não fiz. Por quê? Por medo? Por falta de tempo? Eu acho que porque sempre tem aquela matéria que a gente não está muito confiante, que não deu tempo de estudar, isso é normal. Muitas vezes a gente vai para uma prova de concurso sem saber uma determinada matéria. Isso é muito uma avaliação custo-benefício, de repente, do quanto que aquela matéria vale, se você pode zerar ou não. Então, acho que para me resguardar assim um pouco de me frustrar um pouco, eu não fazia simulados. Mas assim, eu sempre confiei no meu taco antes de fazer um concurso. Por mais que em alguns casos não tenha dado certo, mas eu sei que a minha preparação ela só depende de mim. Então, quando eu sentia que eu estava indo no caminho certo, que eu estava renunciando às coisas certas para me dedicar ao concurso, que eu estava indo bem nas questões, eu pensei, quando eu chegar no dia da prova vai dar tudo certo e eu vou fazer uma boa prova. E deu certo, né? E deu certo. E pelo que você comentou aí, né, de ter que ser estratégico com algumas matérias, me fez entender que você não conseguiu passar pelo edital inteiro, seja por questões de tempo, seja questão do custo-benefício. Eu sempre escuto as pessoas falando, não, é quase impossível você conseguir absorver tudo que está ali no todo o edital, você ver todo o edital. No seu caso da CGU, então, em algumas disciplinas, alguns conteúdos, você teve que ser estratégico. Muito estratégico. Pra falar a verdade, preparação para concurso tem um fator sorte. Então, de repente, aquela matéria que você não estudou pode ser que caia na discursiva. Às vezes ela tem um peso pequeno na objetiva, mas na discursiva foi o caso da CGU, que a parte de administração financeira orçamentária caiu pesado na discursiva. E tinha um peso muito pequeno na prova objetiva. Mas assim, como eu te falei, eu tinha uma bagagem de AFO dos concursos da área fiscal. Então isso foi importante para que eu conseguisse resolver as questões na prova discursiva também. Teve questões da própria organização da CGU, que tinha um peso menor. Era aquele tipo de coisa que eu tive um tempo de estudar, eu tive um momento de pegar e tentar ler alguma coisa, mas eu sabia que não ia ser o suficiente porque eu sabia que a prova vinha no alto nível. Não ia dar para eu resolver as questões com aquele beabá ali que eu pegaria em pouco tempo. Então, realmente, preferi focar naquilo que valia mais, como, por exemplo, na parte de direito administrativo e direito administrativo sancionador, que tinha um peso muito grande na prova. Uhum. Sobre a discursiva, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Eu queria saber como que você montou o seu ciclo de estudos. Eram quantas matérias por dia? Você realmente estava por ciclos ou fazia cronograma? Como que era o seu dia a dia de estudo em relação ao que estudar? Meu método de estudo, assim, eu acho que não é um método que eu recomendaria para pessoas em geral, talvez. Eu acho que método é uma coisa que é muito particular. Então, o que funciona para mim, de repente, não funciona para outra pessoa. Então, o que é que eu fazia? O meu estudo ele era muito no feeling. Eu via quais eram as matérias que eu sabia, quais eram as matérias que eu não sabia, aquelas que eu sabia mais ou menos. Então, eu ia meio que regulando. Pegava assim, eu preciso estudar hoje direito administrativo sancionador. Então, eu pegava aquela matéria e eu estudava ela o máximo que eu podia naquele dia. Isso lendo os PDFs, fazendo os meus grifos, até o momento em que eu saturava daquela matéria e passava para outra. Agora eu estou precisando de direito constitucional. Então eu ia lá, estudava, via o que eu estava precisando aprender mais. O meu estudo ele nem sempre era linear. Então, às vezes eu começava ali no PDF 5 e não no 0, porque eu já tinha estudado ali o PDF 1, o 2 e o 3. Eu sabia que se uma questão caísse na prova daquela matéria, eu tinha uma chance grande de acertar, mesmo que, de repente, eu não tivesse revisado aquele conteúdo recentemente, né? Então, assim, o meu estudo era dessa forma. Eu ia no feeling de o que é que eu estou precisando, ia fazendo aquela regulagem, porque se de repente eu colocasse uma matéria, depois outra, eu poderia deixar uma lá para o final, que não daria tempo,
Então, eu ia fazendo essa análise de custo-benefício. De repente, talvez chegar a 80% da matéria, talvez de todas as matérias, é melhor do que chegar a 100% de algumas e zero de outras. Uhum. Você comentou sobre revisão, né? Você tinha os dias certos de fazer revisão e no seu feeling também? A revisão também é no feeling. Ia passando de um PDF para o outro, ia compreendendo, até o momento em que eu chegava lá na frente e pensava, essa matéria eu não estou compreendendo muito bem, eu acho que eu preciso revisar o que eu já vi para compreender melhor as que eu estou estudando e avançar. Então era nesse momento em que eu parava e voltava lá para o comecinho, ia revendo os meus grifos, já começava a fazer as questões do PDF também, ia grifando as questões, então eu já tinha marcação específica para aquelas questões que eram mais difíceis, para aquelas que tinha pegadinha, para aquelas que eu errei. Então lá na frente eu já voltava a revisar só as questões, entendeu? Era mais ou menos nesse sentido. É importante estar voltando sempre na matéria, não dá para tirar tudo de uma vez só, porque a gente esquece. É importante ter esse tempo de revisão. Mas eu não tinha um dia fixo e não tinha um ciclo também. Enfim, porque de repente a vida é muito complicada, né? Então, naquele dia eu não estou produzindo tanto, naquele dia eu tive que trabalhar até mais tarde, naquele dia eu tive um compromisso inadiável, eu tive um imprevisto. Eu não sei ainda lidar muito bem com um dia que o meu estudo não dá certo. Então, eu focava muito no meu compromisso. Para algumas pessoas, ter um dia fixo para fazer determinadas atividades é a forma de se compromissar. A minha não, era de pensar em tudo que eu posso deixar para trás e estudar o máximo possível. Se naquele dia eu não consegui, tudo bem, mas eu tentei, eu fiz o que eu pude. Esse é o meu compromisso comigo mesmo. Isso exige muito autoconhecimento, né? Para exigir que você realmente estude aquilo que é preciso e não aquilo só que você mais gosta, né? Senão fica muito fácil. Ah, hoje eu não estou bem, então eu vou estudar essa matéria aqui que é a que eu mais gosto. Aí amanhã você não vai estar bem de novo, no dia seguinte é a mesma coisa e vai acabar, como você disse, vendo 100% de uma matéria e zero de outra e acabar que vai bem só naquela matéria que você não gosta. Infelizmente, o concurso público tem que estudar as que não gosta também, né? Então, precisa balancear. Você já comentou um pouquinho sobre a discursiva, né? Como que foi a sua preparação para essa parte? Você escrevia também para poder se preparar, organizar as ideias, imaginar como que ia ser no dia? Mais um problema que eu tive foi com a discursiva, né? Não estudei para discursiva, por quê? Eu confiei na minha habilidade de escrita, que sempre foi boa. A gente tem aquelas habilidades que a gente se destaca na vida, né? Então, de repente, para alguns é a escrita, para outros é a matemática. No meu caso era a escrita, eu nunca tive problemas com provas discursivas, de reprovar por não atingir o mínimo, alguma coisa nesse sentido, né? E a matéria da discursiva era basicamente a matéria da objetiva, só que com um fator sorte, um fator randômico, porque podia cair qualquer matéria dali. A matéria que caiu eu sabia, que era Direito Administrativo e AFO. A AFO principalmente caiu com muito peso, mas eu cometi digamos assim, um erro na minha preparação, que foi não ter conhecido o estilo de cobrança da banca. Então, ela fazia uma pergunta muito direta e eu respondia de forma muito direta, né? Então, de repente, a dica até que eu deixo nesse sentido para quem vai fazer uma prova discursiva é conhecer o estilo da banca antes. No meu caso, a FGV, ela cobra uma determinada questão de forma muito objetiva, mas ela não quer que você responda tão objetivamente. De repente, se a resposta está ali no caput de um artigo, ela quer que você discorra também sobre os parágrafos, e isso foi um pouco o meu erro, que me fez cair muitas posições da prova objetiva para a prova discursiva, mas isso não me fez perder a minha colocação dentro do concurso, né? Uhum. Então, a minha dica é essa, né? Então, assim, se você conhece a matéria da objetiva, você vai conhecer a matéria da discursiva, né? Tem que ter só um pouco de estratégia nesse sentido. Talvez algumas pessoas tenham errado, porque a AFO era uma matéria que caía pouco na prova discursiva, na prova objetiva. Então, muitas pessoas podem ter deixado de estudar por conta disso e, consequentemente, foram mal na prova discursiva, né? Cabe um pouco de reflexão, porque, ao mesmo tempo, a AFO era uma matéria comum a todas as áreas que iam cair no concurso. Então, muito provavelmente, a banca ia cobrar a mesma questão para todo mundo, então podia estar naquela matéria ali, né? Então, eu pensei nisso em determinado momento e não deixei a AFO de lado. Foi uma matéria que eu estudei porque eu sabia que podia cair. Uhum. Você comentou aí, né, sobre coisas que deram certo para você, mas que você não recomenda, coisas que te ajudaram a levar à aprovação, coisas que você faria diferente, mas se a gente pudesse colocar isso numa resposta só, o que você apontaria de erros, né, que você considera que realmente foi um erro, que você tenha corrigido a tempo, ou que olhando com mais maturidade hoje você faria diferente, e o que você considera também que foram os seus principais acertos?
não ter focado na discursiva, acho que até por uma questão de tempo, estava muito pilhado, assim, aquela tensão, saiu o edital e tal, então eu deixei a discursiva um pouco para a sorte, deu certo, mas eu não recomendo. Se você tem um problema de escrita, de repente uma gramática que não é muito boa, uma organização de ideias, foca nisso antes de partir para uma prova assim de alto nível e tal, não vai sem esse conhecimento, mas assim, acho que acerto, erro foi esse, meu principal erro foi esse. Agora, acerto, acho que foi nunca ter perdido o rumo. Foi, apesar de ter mudado da área fiscal para a área de controle, eu não perdi o meu propósito. Eu sabia o que eu queria, eu tinha uma noção que eu queria um cargo de nível superior, em um órgão de alta respeitabilidade, com um salário bom também. Então, tendo sempre esse propósito, eu me mantive nessa trilha até chegar lá. E, Antônio, agora já nomeado, né? Em que momento que a ficha caiu? Foi quando você viu o resultado? Foi quando saiu o diário oficial? Foi no primeiro dia de trabalho? Foi quando caiu o primeiro salário? Em que momento realmente você se viu como servidor da CGU? A ficha caiu, acho que, nossa, foi tudo tão rápido. O concurso da CGU, acho que foi, assim, uma exceção, porque o concurso saiu, o edital saiu no finalzinho de dezembro, inclusive soube do edital pelo Estratégia, no SMS também, acho que tem uma história com os SMS do Estratégia. Então já comecei a estudar em março, fiz a prova, em julho já estava nomeado, né? Acho que a minha ficha caiu quando eu recebi o e-mail da CGU, olha, façam os exames, prepara tudo que já está tudo encaminhado. Então foi nesse momento. Agora, o primeiro salário também é um momento muito gratificante, principalmente porque eu entrei depois da folha fechar, então só recebi um mês depois, que foi quando juntou o mês anterior, então vem aquele contra-cheque lindo, maravilhoso, enorme. Isso é muito bom. Faz valer a pena, né? Faz valer a pena, E como que é o dia a dia de trabalho na CGU? CGU é um órgão fantástico. É um órgão lindo de se trabalhar, é um órgão muito respeitado. Acho que tem assim um ambiente de trabalho que eu não vi em tantos lugares na minha vida. Então, estou muito feliz de trabalhar na CGU. Acho que é isso. E se imaginava quando estudava, né? Ou não deu tempo, porque foi tão rápido sair do edital, né? Quando saiu o edital, mas se imaginava, eu vejo gente que às vezes coloca na proteção de tela, né? O local onde pode trabalhar, se imagina no cargo como motivação mesmo, né? Você teve esse tempo ou realmente só veio depois que veio a resposta da aprovação, o resultado positivo, que você começou a se imaginar no trabalho? Não cheguei a colocar na proteção de tela, não cheguei a esse ponto. Mas, enfim, como eu já trabalhava em outro órgão federal, a gente sempre tinha algum contato com alguma norma, alguma portaria, alguma coisa da CGU. Então, assim, dava para visualizar o quanto que aquilo é bonito, o quanto que aquele trabalho é honroso e complexo até. Acho que é interessante a gente pensar também no desafio do dia a dia, e é muito desafiante trabalhar na CGU, mas é muito gratificante também. Então, o pessoal que está aí do outro lado, né, visualize-se no trabalho, porque realmente isso vai dar uma motivação a mais, né? Você vê ali aquilo que você realmente quer, porque como você disse, né, é gratificante, mas é desafiador também. Muito. Então, não dá para fazer um concurso pensando só no salário, você precisa fazer realmente pensando se é algo que você vai gostar de trabalhar, né? Exatamente. Acho que é importante você trabalhar pensando no que é que você pode agregar para a sociedade, qual retorno que você pode trazer. Então, assim, o salário, ele não é bom à toa. O trabalho é difícil, é muito complexo, exige muito estudo e às vezes, muita paciência também para aprender. Enfim, tem muitas dificuldades no caminho. Eu acho, inclusive, que, no caso da CGU, o depois é mais difícil que o antes. Então, às vezes, quando a gente já está no cargo, a gente tem que estudar ainda mais do que a gente já estudava. Não é fácil, não. A gente tem que pensar também nesse depois e ir preparado para isso também. Mas, como você disse, vale a pena, faz valer a pena tudo que se passa como concurseiro. Então, Antônio, para a gente finalizar essa gravação, o que você gostaria de deixar de conselho, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? A minha
dica principal para quem está começando agora é tenha paciência. Você muito provavelmente não vai conseguir ser aprovado no seu primeiro, nem no seu segundo, nem no seu terceiro. Algumas pessoas conseguem, isso é uma exceção, mas acho que a grande maioria das pessoas está dentro da regra e vai ter que percorrer aí uma estrada que é um pouco difícil, vai ter seus altos e baixos, mas a persistência, ela é fundamental. Tem pessoas que dizem que o concurso ele é uma fila, claro que você tem que estar ali em pé na fila, acompanhando, às vezes debaixo do sol, debaixo de chuva, mas você vai acompanhando, esse momento vai chegar lá na frente e vai valer muito a pena. Mas tenha paciência, tá? A primeira queda, a segunda, não podem ser um motivo de frustração nem desistência. Que aí vem a aprovação, vem o pedido de entrevista também. Então, Antônio, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui, contando um pouquinho da sua trajetória até a aprovação. Parabéns pela conquista. Eu que agradeço, Thaís. Um prazer estar aqui também. Obrigada. E para você que está nos assistindo, quiser saber mais sobre a assinatura vitalícia e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.